No ano de 2007, pesquisadores publicaram um resultado que gerou controvérsia imediata dentro da biologia. Eles estavam estudando a fotossíntese, o processo pelo qual as plantas convertem a luz solar em energia química. Um processo que a bioquímica já conhecia muito bem, ou pelo menos acreditava conhecer. E o que eles encontraram foi algo que não deveria estar lá. O que os pesquisadores encontraram foi que os elétrons excitados pela luz, eles não tomam um único caminho específico até os centros de reação, mas eles exploram múltiplos caminhos simultaneamente em superposição quântica e eles chegam ao destino pela rota mais eficiente, com uma precisão que a física clássica não consegue explicar. Os pesquisadores então perceberam que as células elas estavam usando a mecânica quântica dentro de células vivas, em temperatura ambiente, no meio ali do caos bioquímico do metabolismo normal. Isso foi algo que perturbou os biólogos, porque a mecânica quântica, até aquele momento, ela era considerada relevante apenas em condições extremas de laboratório, condições assim próximas ao zero absoluto, isoladas de qualquer perturbação. E ali estava operando no interior de um organismo vivo, em plena complexidade biológica. O estado que permite que isso aconteça tem um nome, e esse nome é coerência. E é sobre esse estado que eu quero falar hoje, porque o que a biologia quântica está descobrindo sobre coerência nos organismos vivos tem uma correspondência direta com o estado interno, a partir do qual a criação deliberada de realidade acontece com mais eficiência. A coerência em física descreve um estado onde as partes de um sistema elas estão em fase, onde as oscilações individuais estão sincronizadas de forma que o sistema opera como um todo integrado, em vez de partes independentes. A luz de um laser, por exemplo, ela é coerente. Todos os fótons oscilam na mesma fase, na mesma direção e com a mesma frequência. É por isso que um laser ele pode cortar um metal. Isso acontece não é porque ele tem mais energia do que, por exemplo, uma lâmpada comum, mas acontece porque essa energia, a energia do laser, ela está totalmente ordenada e direcionada. A luz de uma lâmpada comum, ela tem a mesma quantidade de energia em termos brutos. Mas os fótons estão em fases diferentes, em direções diferentes e também em frequências diferentes. Sendo assim, eles estão incoerentes. E essa incoerência é o que impede que a mesma quantidade de energia produza o mesmo efeito. A coerência não aumenta a quantidade de energia, mas ela organiza a energia, de forma que ela pode fazer algo que uma energia desorganizada não consegue. Quando os pesquisadores eles encontraram coerência quântica na fotossíntese, o que eles encontraram foi esse princípio operando num sistema vivo. A energia luminosa ela sendo processada de forma coerente, com todas as possibilidades exploradas simultaneamente, em fase.
e resultando em uma eficiência que o processamento clássico, o incoerente, ele jamais alcançaria. Então, a pergunta que é óbvia para qualquer biólogo é: se a fotossíntese usa coerência quântica, que outros processos biológicos fundamentais estão usando o mesmo princípio? A resposta está chegando de múltiplas direções. O HeartMath Institute passou décadas documentando um estado que eles chamam de coerência cardíaca. Essa coerência cardíaca é definida como um padrão específico de ritmo cardíaco, caracterizado por oscilações suaves, ordenadas e regulares, em contraste, com aquele padrão irregular e caótico que acompanha o estado de estresse. E o que eles documentaram é que quando o ritmo cardíaco ele entra em coerência, ele vai funcionar como um sinal regulador para o sistema inteiro. Então, o sistema nervoso autônomo, ele sincroniza. Os padrões de ativação neural se organizam e a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida de saúde e de flexibilidade adaptativa do sistema nervoso, aumenta. Em coerência cardíaca, a comunicação entre os sistemas do corpo flui com menos ruído. A percepção ela se expande. A capacidade de integrar informação de múltiplas fontes, incluindo as fontes intuitivas, ela aumenta significativamente. Mas o que é que induz essa coerência cardíaca? Não é um relaxamento no sentido de baixa ativação, mas é um estado específico de emoção positiva genuína, como, por exemplo, um estado de gratidão real, o amor, a sensação de expansão que vem de estar completamente alinhado com o que você está fazendo e sendo. Isso tem uma correspondência direta, com uma das leis herméticas, que é a lei da vibração, que ela descreve que estados de alta frequência, e aqui a metafísica usa frequência de forma que ressoa com o que a fisiologia está medindo. Então, esses estados, eles criam condições de coerência que estados de baixa frequência eles não criam. Agora vamos conectar isso com algo que você provavelmente já experimentou, mas talvez não tenha nomeado desta forma. Você já deve ter tido aí um momento onde conscientemente queria uma coisa, mas algo ali por dentro, ali no seu sistema, estava resistindo. Onde a intenção que você declarava e o estado real do seu corpo estavam assim em direções completamente opostas. Certamente você já deve ter vivido isso. E isso é incoerência. E é o estado mais comum em que as pessoas elas tentam criar resultados novos. Uma parte do sistema quer a expansão, mas a outra parte, que são os padrões inconscientes, as memórias somáticas, as crenças instaladas, está numa frequência oposta. O resultado é o equivalente humano da luz incoerente de uma lâmpada. Vai ter ali muita energia, mas vai ser uma energia desorganizada, sem uma direção única e, portanto, sem a capacidade de produzir o efeito esperado, o efeito que uma mesma energia, mas que seja coerente, produziria. E é por isso que as pessoas que intencionam com intensidade,
Mas em um estado de incoerência interna, essas pessoas elas vão ficar em um loop. A energia está lá, a intenção está lá, né? Mas o sinal que chega ao campo é ruído, não uma frequência clara e direcionada. Então, o laser e a lâmpada, eles têm a mesma energia, só que o laser corta metal e a lâmpada, ela apenas ilumina uma sala. E a diferença entre os dois é a coerência. A coerência não é forçada, ela emerge quando você remove o que a impede. E o principal impedimento da coerência é o conflito interno. Estados contraditórios operando simultaneamente no sistema. A intenção consciente apontando numa direção, mas o teu padrão inconsciente apontando em outra. E esse conflito é exatamente o que o trabalho de identificação e de solução de crenças limitantes resolve. Mas existe também uma via mais direta, né? Que são intervenções fisiológicas que induzem coerência de forma mensurável. Como, por exemplo, né, a respiração com a expiração prolongada. Ela vai ativar o nervo vago, né, que é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático. E isso induz coerência cardíaca em minutos. Isso não é uma prática espiritual, é fisiologia. Então, você inspira 4 tempos e expira um pouco mais alongado, 6 tempos. O sistema, ele muda de estado de forma mensurável, né, e com instrumentos de biofeedback. Uma outra forma também de induzir esse estado de coerência é sentir a gratidão no seu corpo, né, de uma forma bem genuína mesmo, né? E é um dos indutores mais potentes de coerência cardíaca já documentados pela pesquisa. Não porque é uma virtude moral, mas porque é um estado emocional que gera um padrão de ativação fisiológica que promove sincronização sistêmica. E um outro também é o estado meditativo profundo, né? Especialmente quando alcançado as frequências θ, que eu já falei aqui em outras aulas. Esse estado ele vai criar as condições para uma coerência que se estende além do cardíaco para o neural. Quando você está em coerência com os seus pensamentos, a sua emoção e a sua intenção, né, e também o estado do seu corpo estão apontando ali na mesma direção, o sinal que você vai conseguir ali imprimir no campo é um sinal claro, limpo e preciso. E o campo, ele responde ao estado real do observador. E o estado real do observador, quando ele está coerente, não está dividido entre o que quer e o que ele tem, entre a intenção consciente e o padrão inconsciente, mas ele está ali unificado. É como a diferença entre tentar gravar um áudio num ambiente com muito ruído de fundo e gravar no silêncio. A voz é a mesma, mas o que chega para o receptor no primeiro caso é um sinal ali misturado com ruído. Já no segundo, no ambiente de silêncio, vai ser um sinal limpo. A fotossíntese usa coerência quântica, porque a coerência é o estado que permite eficiência máxima, que permite que toda a energia disponível ela seja utilizada de forma integrada para o resultado. O mesmo princípio
operando no sistema humano, ele cria as condições onde a intenção pode se materializar com a eficiência que a incoerência nunca permite. A biologia quântica encontrou coerência dentro de organismos vivos, em temperatura ambiente e no meio da complexidade biológica, porque a coerência é o estado que a vida usa para operar com eficiência máxima. E o sistema humano, ele tem acesso a esse estado, não como uma conquista espiritual, mas como um dado fisiológico, como um estado que pode ser cultivado, medido e sustentado. Quando você está em coerência, quando o conflito interno ele se dissolve e o sistema aponta numa direção, você não está criando com mais força, mas você está criando com mais precisão. E precisão, como o laser demonstra, produz efeitos que a força bruta desorganizada nunca produz. Bom, chegamos ao final. Inscreva-se para continuar acompanhando os vídeos no canal. E se você quer trabalhar o processo de cultivar a coerência de forma intencional, né, ou seja, de identificar e dissolver o que cria o conflito interno, e instalar estados de base que favorecem a criação, eu deixei aí na descrição deste vídeo o link, né, para o formulário de aplicação do meu protocolo de soberania, tá? As vagas elas são limitadas e o processo ele é seletivo. Até o próximo vídeo.